Cuidado para você não taxar como chato uma pessoa que possui uma doença invisível. Esse é um vídeo que eu já queria gravar há algum tempo e chegou o momento. Bora pro vídeo. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui deste canal. Hoje vamos falar de um tema que está se tornando cada vez mais relevante. Que bom que as coisas estão indo para este lado. Existe uma série de doenças e assim, não necessariamente são doenças, tá? Isso é o nome que é colocado para ser divulgado e é incluído todos no mesmo pacote. Talvez para facilitar ou por preguiça, enfim, não vou entrar nesses méritos aqui, mas a ideia é que são diferenças, peculiaridades muitas vezes, que algumas pessoas têm e que não são visíveis. Se você não a conhecer de maneira um pouco mais aprofundada, você talvez nunca vai descobrir que aquela pessoa tem o que tem e muito provavelmente você vai conviver de maneira rotineira, né, no dia a dia, no trabalho, enfim, e vai taxá-la com algo negativo, infelizmente. Por exemplo, digamos que você comece um relacionamento com alguém que tem fibromialgia. Você muito provavelmente vai ouvir essa pessoa reclamando de dores com uma certa frequência. Você vai ver esta pessoa tendo dificuldade de fazer algumas tarefas, de exercício físico, por exemplo, ou de esforço físico que a maioria das pessoas normais não teria. E aí você vai se pegar pensando assim, pô, mas será que é comigo? Poxa, mas eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer uma caminhada mais longa, mas com ela eu não consigo, com ele eu não consigo. Nossa, que chato, tudo reclama, é cansativo sair com essa pessoa porque ela tá sempre cansada, enfim. Perceba. E aí, ainda que você saiba desse diagnóstico, o fato de você não aprofundar o seu conhecimento sobre ele faz com que você tenha esse tipo de julgamento que, na verdade, é bem errado. E é uma falta de desconhecimento seu. Na verdade, é uma falta de querer conhecer aquilo que o seu cônjuge, de alguma forma, tem como condição médica, ou psicológica, ou os dois. Um outro ponto, uma outra doença, na verdade isso não é doença não, então tira isso daqui que eu falei. A gente vai colocar um espectro aqui. Estamos falando, né, de algo que está extremamente em alta e, de novo, que bom que está em alta, porque é algo importantíssimo e que eu espero que seja cada vez mais comentado, cada vez mais falado, que é o transtorno do espectro autista. Que daí tem os níveis, enfim, mas não vou entrar nisso. Se você quiser um vídeo sobre isso, apesar de terem profissionais extremamente gabaritados para falar sobre esse tema, mas se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre isso, colocando o foco autista no relacionamento, deixa aqui seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, para eu entender que você gostou, e aí eu gravo um vídeo específico para você. Se quiser, eu até cito o seu nome, ok? Mas quando a gente fala no espectro autista, aí tem uma série de coisas que são invisíveis, que você vai encontrar em um certo grau em diversas pessoas, mas que talvez você só vai ver a junção de todas essas pequenas coisas numa convivência um pouco prolongada com o seu cônjuge. Por exemplo, dificuldade de estar em lugares públicos é uma das coisas que, para o TEA, transtorno do espectro autista, independente do nível, na maior parte dos casos acontece e é extremamente incômodo, tá? Essas pessoas não se sentem bem em estar em um ambiente onde pessoas estranhas vão poder tocá-las, esbarrar, muitas vezes falar muito próximo, né? Vários cheiros, vários odores, então tudo isso pode ser incômodo, fora o barulho. E aí a gente entra numa outra questão. Alguns tons incomodam. Pode ser o agudo, pode ser o médio, pode ser o grave ou pode ser todos eles. E se eles estiverem em um volume muito alto, é claro que este incômodo vai ser
muito maior. Então perceba que se você namora ou está casado com um autista, ir para uma balada não vai ser uma tarefa tão fácil. Vai ter que haver todo um preparo prévio para que este evento seja possível de acontecer. Não quer dizer que um autista que tem sensibilidade para com o barulho, né, para com o toque com outras pessoas, não quer dizer que ele não possa ir. Não, pode e vai. Porém, deve existir um preparo para que esta pessoa saiba onde está indo, quem são as pessoas que vão, o que ela pode encontrar lá, porque uma das outras questões também que tem a ver com o autismo é não saber lidar muito bem com surpresas, ou não saber lidar muito bem com coisas desconhecidas, que também tem a ver com surpresas, mas uma coisa conhecida também pode trazer uma surpresa, tá? Então, percebe, é algo que todo mundo faz, mas que com alguém com espectro vai ser um pouco diferente. Uma outra questão também decidiram do nada, e o do nada já é difícil para o espectro, ir em um restaurante e comer algo diferente. Aí assim, não é comum em todos os casos, tá? Mas pegando o modelo clássico, para alguns casos existe uma restrição alimentar. Muitas vezes vai ser em relação ao cheiro da comida, em relação a ela ser ou não gordurosa, em relação à textura da comida, à acidez, nível de sal, nível de sódio e assim por diante. Pode haver esse desenvolvimento de uma certa peculiaridade na hora de escolher os pratos e ser algo que essa pessoa vai gostar ou não. Todos nós temos preferências, tá? Mas é diferente de você sair com alguém que tem TEA, se sentar em algum lugar, e aí pegar o cardápio e ele ou ela começar a dizer, isso aqui não dá, 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 isso aqui não dá. Eu quero algo mais simples. E aí você já tá lá pedindo um monte de coisas e se depara com o seu cônjuge ou com a namorada ou namorado pedindo um negocinho de nada porque não tem nada no cardápio ali que ela ou ele come. Aí já vai gerar um certo constrangimento, você não vai se sentir confortável, talvez o jantar não seja dos melhores, tá? Fora tantas outras coisas que eu poderia listar aqui para você, que no caso do espectro autista, tornaria a convivência diferente. O que para você, a não ser que sejam duas pessoas do espectro se relacionando, você encontre algumas... Eu ia dizer referências, mas não seria referências. Algumas repetições que, do seu ponto de vista, pode se tornar chato. Porque para você era muito fácil, é só ir lá e fazer, é só ir lá e resolver, é só não ir, é só escolher, é só fazer assim, não precisa se preparar, é só pegar e sair de casa. Mas não, tem todo um ritual para uma série de coisas. E ainda que fosse dois autistas namorando, a gente está falando de um espectro. Então, só para você entender um pouco mais, espectro quer dizer que um autista vai ser totalmente diferente do outro. Se você conhece um autista, você não conhece o autismo, você conhece um autista. Então imagina se relacionar com alguém assim. E de verdade, se você conhece fulano, você não conhece ciclano, você conhece fulano. Só que como a gente está falando ali de algumas peculiaridades, de algumas diferenças que são um pouco mais acentuadas, você não vai muitas vezes ter paciência para lidar. E aí vem a taxativa de ser chato, de ser cansativo, enfim. Tudo bem você achar chato, apesar de não ser a conotação mais correta para dar quando a gente está falando aí de alguém que tem uma doença invisível, como eu coloquei no início do vídeo. Mas tente compreender que não é isso a questão. Aquela pessoa não está fazendo o que faz porque ela quer ser implicante, porque ela é uma pessoa difícil de lidar. Não é nada disso. Aquela pessoa não suporta o barulho porque ela, sei lá, gosta de uma música clássica. Não é nada disso. Tem a mais. E este a mais você não está vendo. Porque a gente está falando de uma doença invisível. Quer se relacionar com alguém assim?
Primeira coisa é paciência. Tenha uma certeza, as coisas não vão ser no seu tempo. Não quer dizer que não vão acontecer, não quer dizer que aquela pessoa não vá sair com você, não quer dizer que você não possa ter um relacionamento maravilhoso com ela, porque você pode, mas tenha paciência. Não vai ser do seu jeito, até porque em qualquer relacionamento não deve ser do seu jeito só. Se os dois casaram, tem que ser do jeito dos dois, 50-50. O problema é que vai haver 50 do seu lado que vem rápido. E aí vai vir 50 do outro lado de maneira gradativa, calma, com uma pausa. Vai mais um pouquinho, volta, aí vai mais um pouquinho. E você precisa ter consciência disso. Assim como também é diferente você lidar com pessoas como qualquer outro transtorno. Como, por exemplo, bipolaridade, transtorno borderline, transtorno depressivo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Cada um desses transtornos tem suas características. Tem um livro que se você é leigo, eu não recomendo que você leia, mas é um dos livros que nos faz fechar diagnósticos, muito também na área da psiquiatria, muito mais, aliás, que é o DSM, onde lá, se você pegar transtorno de ansiedade generalizada, vai ter a quantidade de sintomas. Normalmente a gente classifica como a pessoa sendo pertencente àquele transtorno ou não, se ela tem a partir de 5 ou 6. Então, se você é alguém que está de fora da psicologia, por exemplo, você não vai saber de cor e salteado todos estes sintomas, que eles são de fato invisíveis e que eles aparecem, 98% deles, através de comportamentos. E aí você vai ver, por exemplo, alguém com bipolaridade tendo as clássicas mudanças de humor, de ser uma pessoa extremamente amorosa em um tempo e alguém extremamente agressiva ou impulsiva em um outro tempo, e não vai saber muito lidar com isso. Você só vai taxar aquela pessoa de louca, e na verdade não é assim. E aí a gente entra numa outra questão também, que eu não vou aprofundar muito. É outro tema, caso você queira vídeo para eu fazer e trazer aqui, que é você saber lidar, já que está se relacionando com alguém que pertence a alguma classe de transtorno ou alguma doença invisível, que essa pessoa toma algum tipo de medicação. Você precisa compreender que o fato dela tomar algum tipo de medicação não a torna alguém louca. Não é isso. Medicações servem para regular sintomas e dar a possibilidade daquela pessoa ter uma vida mais confortável. E a maioria dessas pessoas procura e concilia a psicoterapia com a medicação. Ou seja, entramos com a medicação para fazer com que estes sintomas estabilizem, e aí entramos com a psicoterapia para fazer com que os comportamentos que essa pessoa tem sejam regulados ou tão melhorados quanto for possível. Então perceba que tem diferenças. Só que, de verdade, você só vai passar a conhecer, a entender um pouquinho mais de todo este universo que existe por trás de cada pessoa, se você quiser. Te vejo num próximo vídeo. Até!